Oi, gente, que prazer estar aqui no Festival Mulheres do Mundo, que está começando agora. Eu fui convidada para bater um papo com uma mulher que eu admiro demais, que é Eliana Souza Silva, que é curadora do Festival Mulheres do Mundo aqui no Brasil e é diretora da Redes da Maré. A gente vai trocar uma ideia para conhecer esse trabalho da Eliana na Redes da Maré e no festival. Ela, como uma mulher nordestina, criada no Complexo da Maré. Eliana, bem-vinda. Não vou falar muito obrigada, porque, na verdade, muito obrigada por ter me convidado a estar aqui com você. E muito obrigada por todo o seu trabalho dentro da Maré e tudo que você representa para todas nós, mulheres, independente das nossas origens. Então, Thaís, para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu te agradeço muito por você ter aceitado fazer essa conversa. É uma alegria poder estar novamente realizando o Festival Mulheres do Mundo. A gente teve uma primeira edição em 2018, então hoje é um dia muito especial para nós da Rede da Maré por ter conseguido, nesse momento tão difícil, produzir todo esse processo aí do festival. Bom, Eliana, eu que agradeço. Como eu já falei, eu que agradeço. É muito importante para mim estar junto com mulheres. Isso, para mim, já é fundamental, e potencializando mulheres, assim, porque eu também me sinto mais potente quando eu estou junta de outras mulheres. Para começar, eu quero te propor uma coisa. Aproveitando que a gente está num festival formado por tantas convidadas incríveis e que vão partilhar suas trajetórias, ideias e ações com a gente, eu te pergunto, como seria contar a história da Redes da Maré a partir do seu olhar pessoal, né? Pessoal, afetivo, considerando a sua trajetória como cria da Maré e tudo aquilo que te moveu e que te move, né, até hoje, a construir, junto com as suas parceiras, esse trabalho tão precioso, tão necessário de mobilização social e cultural. Além disso, que memórias suas de experiências que te marcaram podem compor a história das redes, da Redes? Então, a Rede da Maré, assim, ela é uma organização que ela nasce de muitos desejos, né? É uma organização que tem essa característica de ter sido criada, gestada, né, pensada por pessoas que nasceram ou cresceram ali na Maré, como é o meu caso, né? Como é o meu caso, que eu cheguei com 7 anos, direto para Nova Holanda, que é uma das favelas da Maré. E eu cheguei num lugar onde não tinha água encanada, não tinha eletricidade, não tinha assim muitos recursos, né, mais básicos que a gente possa imaginar. E muita gente que vai lá hoje não imagina que na década de 80, ou eu cheguei no início da década de 70, a gente não tinha nada disso, a gente tinha que carregar água, né, na lata. Então, a Redes, na verdade, ela nasce desse processo de luta dos moradores, historicamente, para garantir, inicialmente, direitos muito básicos, assim, direitos de primeira geração. Então, é uma organização que eu digo que ela foi gestada no processo, né? Ela foi gestada a partir dessa luta, a partir dessas demandas, a partir desses desejos de permanecer ali com garantia de direitos muito básicos. Então, a gente a partir da experiência das associações de moradores, a partir da experiência de alguns movimentos comunitários de mulheres, né? Muito importante num festival de mulher falar que tudo que a gente tem na Maré de conquista das lutas tem uma mulher por trás, ou tem mulheres por trás, né? Isso é muito importante reforçar, e por isso a gente tem uma Casa das Mulheres também. Acho que as coisas vão se conectando no tempo. Então, a Redes é esse movimento que vai construindo possibilidades de pensar aquela realidade tão complexa, que foi se tornando muito complexa no momento em que você tem diferentes direitos ali que não foram estabelecidos, como o direito à segurança pública, e a Rede se coloca nesse lugar de ser uma organização que vai mobilizar esse território, nessa perspectiva territorial, de uma maneira profunda, para olhar para os problemas e pensar esses problemas a partir daquilo que a gente acredita e acha que tem que acontecer de mudança.
sempre numa perspectiva, como você falou, de mobilização das pessoas, sempre numa perspectiva de reconhecer o protagonismo, a potência das pessoas de favela, sempre de reconhecer a nossa origem, né, nordestina, negra, pobres, mas com muita, eu diria, com muita nobreza, sabe, com muita verdade, principalmente. Então, a Redes é isso, é esse processo que junta as pessoas hoje da Maré, mas as pessoas da cidade, para mostrar que a gente é uma cidade única, né? E a gente tem que viver aqui da melhor forma, com direitos para todos, né? Para todos e todas. E do ponto de vista das memórias, né? Acho que foi a segunda questão que você trouxe. Eu tenho muitas memórias, assim, são memórias às vezes positivas, né? E memórias também tristes, né? De coisas que eu vivi ali nesse processo de me inserir, né? Eu venho da Paraíba, que é o Nordeste, venho também de um contexto de seca, por isso que meus pais migraram. Então, assim, sem dúvida, chegar num lugar que você não conhece, por exemplo, que você também vê muita demanda, muita falta de recursos. Eu me perguntei muito, assim, eu tenho uma lembrança de, eu não entendia muito, acho que talvez eu expressasse isso muito, sentisse isso muito no meu corpo durante muito tempo, assim, por que meus pais saíram de um lugar que não tinha água, por exemplo, e vieram para Nova Holanda, que era uma favela que também não tinha água encanada, né? Só que aqui não tinha água encanada, mas tinha outros recursos, entende? Então, eu tenho uma memória muito forte dessa pergunta de por que a gente teve que migrar, né? Por que a gente teve que deixar nossas raízes e vir para cá e viver, às vezes, em condições muito ruins também, né? Então, essa é uma memória que eu diria ruim. Ao mesmo tempo, eu tenho memórias maravilhosas, assim, do que se tornou esse processo de viver numa favela no Rio de Janeiro, com todo esse contexto que o Rio de Janeiro tem. Assim, eu não me reconheço mais na vida sem essa história, sem essa possibilidade que essa experiência de ter migrado me deu, né? Então, assim, ao mesmo tempo que, né, existe essa dúvida do que eu seria se eu tivesse permanecido no Nordeste naquela seca, tenho uma certeza que foi chegar aqui e poder construir tudo isso que a gente construiu e viveu. Então, tenho memórias muito assim vivas das pessoas se organizando, sabe? Das pessoas fazendo mutirões para garantir casas, a laje da casa das pessoas, mutirões, festas para arrecadar dinheiro, para fazer a festa do final do ano. Então, enfim, eu tenho muitas memórias muito, muito positivas e, assim, eu sou muito feliz pelo que eu me tornei por conta dessa experiência, né? Essa experiência talvez seja a experiência mais marcante da minha vida em todos os sentidos, né? Eu me tornei o que eu me tornei por causa dessa experiência. Bom, relacionado com a pergunta anterior, né, e continuando nessa ideia de proximidade, de afetos, eu quero falar sobre uma palavra que aparece muito nos textos e falas da galera que trabalha nas redes. Eu preciso ficar no singular, porque tem redes, a gente sempre coloca no plural o artigo. A redes, a galera que trabalha na redes e que ficou ainda mais forte nesse momento de pandemia, que é vínculo. Desde a fundação, a Redes parte de um olhar de dentro da comunidade para pensar jeitos de melhorar a vida de quem mora ali, né? Naquele território. É assim que a gente vê o trabalho de educação nos cursos preparatórios e pré-vestibular, que são super conhecidos e super falados, né? Os cursos da Maré, assim, o tempo inteiro eu escuto falar a quantidade de pessoas que saíram desses cursos, né? E que têm uma vida, enfim, próspera, e que o quanto esses cursos realmente impactaram dentro da Maré, e obviamente como tudo ligado à educação, né? O impacto não é numa pessoa, é como se fosse quando a gente joga uma pedrinha assim no lago, que a educação tem a capacidade de ampliar o impacto. No apoio às iniciativas artísticas e de quem está produzindo,
nas favelas, na difusão de informações sobre os direitos dos moradores frente às ações policiais, por exemplo, e diretamente ligado ao nosso festival, quando a gente vê o trabalho da Casa de Mulheres, que aproxima e cria laços afetivos, reflexivos e de trabalho entre mulheres habitantes da Maré. Bom, com isso tudo ainda funcionando, eu queria saber quais foram as estratégias que a Redes escolheu para manter e fortalecer os vínculos no momento em que a gente não pode mais estar perto fisicamente. Então, essa foi uma questão assim, muito relevante no início da pandemia, pensar como a gente continuaria se vinculando àquela realidade, se vinculando àquelas pessoas, dando sentido ao nosso trabalho. Nosso trabalho ele é todo nessa conjunção de ter as pessoas próximas, perguntando, enfim, orientando a gente no próprio processo do trabalho. Toda essa coisa do protocolo de que a gente tem que ter esse distanciamento social, quando veio a pandemia, a gente falou, a gente vai cumprir o que tem que ser cumprido, porque, enfim, eu acho que tem um protocolo, enfim, ele diz muito sobre as pessoas não se contaminarem, sobre não adoecerem, mas a gente tem que achar um jeito de estar presente na vida das pessoas nesse momento. Então, foi um momento em que a gente pensou, como é que a gente vai estar aqui próximo das pessoas? O que a gente vai fazer para responder a isso, né? A essa demanda de continuar vinculados? E aí a gente foi justamente perguntar às pessoas o que elas estavam precisando naquele momento. E apareceu muito fortemente a questão da alimentação, da falta de comida, para muitas famílias que foram perdendo renda e para famílias que a gente já sabia que estavam num momento de precariedades assim, distintas. Pessoas que já vinham desempregadas, pessoas que não tinham renda, enfim. E aí a gente começou a lidar com isso e montou essa campanha Maré Digital Coronavírus, que foi justamente para responder a um aspecto, né, do que essa população precisava. E aí a gente acabou construindo uma campanha que foi muito grandiosa, né? Está sendo grandiosa, na verdade, porque ainda temos ações acontecendo, e essa campanha ela tem algumas frentes. Uma delas foi distribuir durante 3 meses para 17 mil famílias, as mesmas famílias, uma cesta de alimentos e um kit de higiene pessoal e de limpeza, né? Isso foi a gente foi porta a porta, a gente montou um cadastro com essas famílias. Hoje a gente tem uma informação, uma inteligência sobre essa demanda em relação à questão da segurança alimentar, que é muito importante para a gente continuar trabalhando e pensando. A gente fez uma votação para a população de rua, né? Normalmente pessoas que já faziam parte de um projeto que nós temos, que é o Espaço Normal, onde a gente essas pessoas elas se vinculavam a gente a partir desse espaço e ali elas diariamente conviviam e ali a gente entrava em contato com elas e ali a gente fazia muitas coisas com elas. Então, um jeito de não deixar não ter contato com elas, não se vincular com elas, foi justamente preparar refeições. E aí a Casa das Mulheres da Maré, as mulheres produziram 300 refeições diárias que foram entregues, né? Estão sendo ainda, inclusive, na rua para essa população. Então, é uma forma de cuidar dessa população, de chegar perto dela, e isso vem acontecendo até hoje. A gente criou uma frente de comunicação para trabalhar essa questão de como não se contaminar, como lidar com o fato de que a maioria das pessoas mora numa casa de 50 metros quadrados, não tem como fazer isolamento social. E aí a gente fez todo um trabalho de comunicação, enfim, de conversa, de ir para a rua, né? Na Casa das Mulheres a gente produziu a alimentação, mas também 52 mulheres produziram máscaras, elas produziam 20 mil máscaras semanais que foram distribuídas, a gente distribuía na campanha para as famílias da Maré, para os 47 mil domicílios. A gente criou a Frente Saúde para fazer testagem
e criar um isolamento seguro para a população que foi se contaminando. E aí, dentro disso, a gente produziu muita informação sobre quem estava, enfim, adoecendo. Enfim, a gente criou uma ação assim, muito robusta, importante para mitigar esse momento aí de contaminação em relação ao coronavírus. E a gente teve muito aprendizado, a gente teve muita coisa positiva do ponto de vista da mobilização da população, muito morador se engajou na nossa campanha. A gente também reuniu muitos doadores, né? Você mesma foi uma pessoa que nos levou para um doador, né? Você doou assim, ali o seu cachê para a campanha. Então, acho que a gente conseguiu, de alguma maneira, ter uma presença ali como sociedade civil importante no momento em que estava todo mundo muito, eu diria, em dúvida do que poderia acontecer, né? E assim, a gente criou essa solidariedade para a gente estar passando por esse momento. A gente, na verdade, ainda está passando por esse momento, né? Então, é isso, assim, a rede, eu acho que essa palavra que você trouxe de vínculo realmente é uma coisa que para a gente é muito importante, de fato, estar ali respondendo ao que essa população demanda, né? Respondendo ao que a gente acha que pode trazer esse ambiente, né, de direitos ali estabelecidos. Fico imaginando o tamanho da dificuldade, né, Eliana? Porque é muita gente, né? É muita gente. São 16, né? São 16 favelas no Complexo da Maré. Vocês atendem às 16? Ou a gente atende um conjunto de favelas, são 140 mil pessoas. A Maré tem o tamanho de uma cidade médio porte brasileira, né? O Brasil tem 5.500 cidades, por exemplo, mais ou menos em torno disso. A Maré é maior que 96% das cidades brasileiras. Então, do ponto de vista populacional, é uma cidade. Então, tudo que a gente faz lá não pode ser pequeno, no sentido de que você não vai atingir. A gente atingiu 17 mil famílias e a Maré tem 47 mil famílias, né? Domicílios, né? Então, assim, só para dar a dimensão, e o que é mais, talvez, crítico e triste ao mesmo tempo, é que a gente não viu a presença do Estado ali, no momento de dificuldade, no momento em que a gente tinha que, digamos assim, ser um complemento a demandas que essa população precisa. E deveria ter uma política pública para estar olhando para as demandas dali, né? A gente não teve isso, né? É impressionante. Eu fico pensando as favelas que não têm, muitas vezes, essas iniciativas, né? Como muitas pessoas entraram em contato querendo saber se a gente podia ajudar, se a gente podia. E assim, é muito triste, né, que a gente esteja num momento de tanta, ainda mais no Rio de Janeiro, né, Thaís, que a gente está vivendo, a gente tem um governador afastado, a gente tem um prefeito que foi inoperante, entende? Então, assim, é uma situação muito crítica e muito grave, porque são negligências com as vidas das pessoas. Sem falar a questão da educação, né? A questão da educação, as crianças não têm os recursos necessários para fazer educação à distância, para estabelecer, sabe, um processo ali de aprendizado num período que exige outros recursos, né, materiais. Outra coisa também que deixa a gente muito aflito, porque as crianças da Maré têm anos que elas têm 30 dias sem aula por conta de confrontos armados. Aí você pega um ano em que você tem uma pandemia, em que elas não conseguem manter de forma remota algum contato, né, com a escola. Então, você imagina o que esse vazio, né, esse ato aí vai trazer na vida dessas crianças. Então, é uma realidade assim, que tem muitas questões desafiadoras, assim, eu diria. E não dá para parar, né, Eliana? Porque assim, é isso, a gente acabou de falar de abandono do Estado, se não tem vocês, aí não tem nada, né? Se não tem, assim, as pessoas que criam essa iniciativa, que muitas delas surgem de dentro das próprias favelas, a grande maioria, se eu não me engano, se não tem essa turma aí que mobiliza
os outros moradores não têm nada, né? Porque o Estado não tem mesmo. Bom, vamos lá. A pandemia, falando o que a gente acabou de falar, né, fez escancarar as desigualdades sociais no Brasil de um jeito avassalador. A população mais exposta a vulnerabilidades, as de sempre, né? Pretos, pobres, moradores de favela, mulheres, se vê ainda mais em risco, sem um horizonte para se agarrar. Uma das imagens mais fortes dessa desigualdade se forma quando fica difícil o acesso a recursos básicos, como comida, itens de higiene, água e proteção ao coronavírus, como álcool gel e máscaras. E na Maré, esse dado foi constatado logo no começo da pandemia, né? Diante disso tudo, uma coisa que surpreende no trabalho da rede nesse momento é o fato de que vocês conseguiram articular uma grande equipe rapidamente para responder esse problema. Para a gente ter uma ideia, a OMS declarou a pandemia no dia 11 de março e no dia 23 do mesmo mês, vocês já estavam distribuindo quentinhas e cestas básicas pelo complexo. Como é que isso foi possível? A gente acabou de falar, né? São 16 comunidades, são 47 mil famílias, 140 e quanto mil pessoas? 140 mil. 140 mil pessoas. Como foi possível? Digo, quais são as forças afetivas, interpessoais, técnicas, logísticas tiveram que ser mobilizadas para que isso acontecesse? Como esse tipo de ação impacta no acesso aos recursos básicos que eu te falei antes? Eu acho que tem uma coisa que esse processo mostrou, né, que tem todo esse... Você descreveu aí um processo de logística, de articulação, de captação de recursos. Assim, a gente teve que lidar com muitas coisas muito rápidas. A pandemia trouxe um elemento, acho que para todos nós, que foi a emergência, né? Existe uma emergência para a gente resolver coisas que são muitas vezes históricas na realidade, né? Coisas que estão ali existindo de uma maneira muito ruim e que muitas vezes as pessoas vão deixando para depois. Eu acho que esse senso de urgência foi muito importante para, de uma maneira muito rápida, de forma muito rápida, a gente conseguir articular tudo isso que você falou. Mas uma coisa que eu penso nesse campo, assim, de por que a gente conseguiu, né, articular tantas coisas, tantas demandas tão rápidas, tem a ver com um processo que eu acho que vem da construção que a Redes faz de estabelecer laços, de estabelecer encontros com determinadas pessoas, com determinadas instituições, no sentido de estar num processo de construção. Se você olhar, a gente não é uma organização que pensa em fazer um projeto, assim, a gente tem um projeto, esse projeto vai dar um resultado X, Y, e é isso que a gente vai ficar divulgando. Não, a gente não trabalha dessa maneira, mas a gente trabalha mostrando que tem um processo que precisa acontecer e que esses resultados virão desse processo. E que para que as coisas se tornem perenes, ou seja, elas realmente criem as suas próprias sustentabilidades, a gente precisa envolver as pessoas. Eu acho que tem muitos âmbitos ali para serem conectados, sabe? Para serem trazidos. E aí eu acho que aconteceu isso quando eu me dei conta, assim, a gente tem que fazer uma campanha, a gente tem que arrumar dinheiro e uma preocupação de como a gente vai continuar mantendo o nosso trabalho o ano que vem, se a pandemia para tudo, se o projeto não pode acontecer. E foi justamente indo atrás das pessoas que a gente conhecia, nossos parceiros, assim, a rede tem parceiros de 15 anos, de 20 anos, assim, são pessoas que estão desde o início, assim, do nosso trabalho. Conversando com elas, que a gente construiu essa possibilidade de pensar em tantas frentes e responder a tantas, enfim, demandas que a população trazia naquele momento. Então, eu diria que a questão do relacionamento, do vínculo, né, de ter uma relação transparente, verdadeira, né, com pessoas e instituições que há muito tempo já
nos apoiam, isso, sem dúvida, foi um passivo importante para quando eu cheguei assim, diante de certas pessoas e falei com elas, logo elas entenderam e logo elas deram uma resposta muito positiva. E fortaleceram muito o nosso trabalho, assim, ficaram muito preocupados em como a gente poderia estar se cuidando também. E outra coisa que também foi muito bonita, assim, digamos assim, nessa junção de possibilidades, que foi muitos indivíduos doarem. A rede recebeu muita doação individual, de pessoas, desde que doaram R$10 a pessoas que doaram R$10.000. E, assim, doações contínuas, não era uma doação, você via aquela mesma... Até hoje tem gente doando, graças a Deus, porque isso foi muito bonito, sabe? A gente vê o reconhecimento do trabalho. Tem muita gente que entrava em contato, eu já queria muito tempo chegar perto de vocês, a pandemia está propiciando a gente fazer, eu poder doar para vocês, eu poder estar perto. Então, acho que é isso, assim, acho que foi assim, acho que a legitimidade que a gente já construiu, o trabalho dentro dessa perspectiva perene e também a partir de alguns valores e alguns pressupostos que garantiu a gente passar por esse momento com muito apoio, com muita ajuda, com muito afeto também de muita gente. Bom, para a gente encaminhar nossa conversa para o final, temporariamente, eu gostaria de ouvir de você o que fica de mais forte da mobilização da comunidade da Maré, passando pelas redes nesse momento. O que a gente pode aprender com tudo isso? E o que você acha que pode servir para nós e que poderia ser reformulado e usado em outras situações e territórios? Até porque você falou para a gente, né, que muitas pessoas acessaram vocês perguntando como fazer. E aí eu queria ampliar um pouquinho essa pergunta, assim, desde os territórios que precisam, né, dessa organização, dessa logística para alcançar o sucesso que vocês alcançaram, até como empresas que ainda não chegaram e gostariam de chegar e pessoas físicas que gostariam de estar mais perto e ainda não estão, como fazer? Então, eu acho que essa pandemia, e esse trabalho, né, eu digo, esse período da pandemia, que fez a gente olhar para o nosso trabalho de uma outra forma, assim, a gente tem muitos aprendizados, mas eu diria assim, o maior aprendizado que eu tive, e que, na verdade, confirma muito daquilo que eu penso, que é assim, a gente pode inventar a nossa vida, a gente pode inventar o trabalho da maneira que a gente quiser. A pandemia trouxe esse senso de urgência e, rapidamente, muitas pessoas se mobilizaram, pessoas que eu nunca conheci, que eu nunca encontrei, mas que, dentro da Maré, assim, dentro dessas 16 favelas, perceberam ali que tem um trabalho, né? Pessoas que chegaram próximas e se engajaram, e trabalharam, sabe? Esse tempo todo, os 6 meses ali, entregando cestas de alimentos com a gente. Então, assim, o maior aprendizado para mim é esse, né? Que é um aprendizado que eu digo, confirma muito daquilo que eu penso em relação à atitude que a gente tem que ter na vida. A gente pode inventar o que a gente quiser, nada é impossível, né? Se a gente quiser, o impossível não existe, eu sempre falo isso. O impossível não existe. A gente pode criar, sabe, a dinâmica de trabalho que a gente quiser. Esse trabalho aqui é uma invenção, né? Essa conversa aqui é uma invenção. Então, a gente pode estabelecer o tamanho e o limite, na verdade, das coisas a partir da maneira como a gente lida com elas. Então, esse é o meu aprendizado. Eu acho que isso, o que foi interessante agora é que existe um coletivo, né, existe um grupo muito maior que se reconheceu nesse lugar de criar junto. A gente pôde conviver, né, 6 meses convivendo diariamente com pessoas diferentes e aí a gente criando ali soluções diferentes também. Então, acho que isso é algo que talvez seja o maior aprendizado e que eu trago para dentro da rede, no sentido de que todos os tecedores e tecedoras, né? Tecedores e tecedoras é a maneira como a gente chama as pessoas que trabalham na redes. Eu acho que todos os tecedores e tecedoras tiveram um pouco dessa experiência de que é possível cada um, a partir do trabalho que faz ali dentro, no projeto que estiver, pode criar, pode inventar.
né? Pode, enfim, ser protagonista, pode ser gestor das suas próprias demandas e questões. Eu acho que isso foi um valor que, enfim, foi acentuado para dentro da instituição, né? Eu acho que várias pessoas se descobriram em outro lugar, em outra atividade, em outro projeto, e isso é possível de ser feito, isso não é proibido, isso não tem norma, sabe? Acho que a melhor coisa que a gente descobriu foi isso, do ponto de vista, digamos assim, do envolvimento de mais pessoas e para dentro poder levar esse aprendizado e exercitar ele agora com muito mais verdade, assim, pensando que a gente tem uma responsabilidade muito grande agora também com as pessoas com quem a gente encontrou, as pessoas que continuam precisando de alimentos. Criar projetos e iniciativas, né? Criar Frente Saúde, como a gente fala, que antes a rede não trabalhava diretamente, sabe? Então, eu acho que é muito por aí esse aprendizado. E em relação a essa questão de como a gente vai... enfim, também uma coisa que eu acho que tem a ver com essa questão que você complementou das pessoas, né? De como outros grupos de outras favelas, enfim, podem, a partir dessa experiência, se inspirar, olhar para isso, né? Eu acho que tem uma questão que foi também muito relevante, assim, que a gente se juntou em algumas redes de favela, né? Eu faço parte de vários grupos que fizeram a mesma coisa que a gente fez ali no conjunto de favelas da Maré, sabe? E hoje a gente vem se encontrando, por exemplo, isso eu acho que é um legado desse processo, para pensar como a gente vai potencializar as nossas organizações e para pensar o que a gente vai fazer com esses aprendizados que nós tivemos, cada um a partir do seu lugar, né? Hoje eu faço parte de uma rede que um dos doadores, né, que é o Instituto Unibanco, que inclusive apoia o festival, eles chamaram a gente e falaram: a gente quer apoiar uma rede de 10 instituições que foram apoiadas no período da pandemia, para que durante um ano vocês pensem o que vocês querem fazer com esse aprendizado. Então, dando recursos para apoiar a gente nesse processo, né? Então, assim, eu acho que isso é muito interessante e certamente para o Rio de Janeiro eu diria que é algo que vai fazer muita diferença, assim, né? Ai, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro me cansa só de pensar. Deixa eu perguntar outra coisa que eu fiz uma pergunta bem extensa para você. Outras instituições que queiram se juntar a vocês, ou pessoas físicas que queiram ser contribuidores, assim, terceiros, não sei como é a palavra, mas as pessoas que queiram investir na rede da favela, como é que acessa você? Como é que chega até vocês para ser um parceiro? Então, a Redes da Maré, a gente pode entrar em contato através do nosso site, Facebook, né? O nosso site é redesdamaré.org.br, né? E, enfim, eu acho que é um canal que pode ser acessado ali, mandar uma mensagem, mas se for também na internet, acha muito fácil nas redes sociais de uma maneira geral. E realmente uma coisa importante falar aqui, né? A pandemia não acabou, os problemas não acabaram no sentido muito prático da vida dessas pessoas que a gente estava trabalhando. A gente recebe diariamente pedidos, solicitações, a gente não tem como, enfim, dar essa resposta. A gente tem que pensar que resposta dar do ponto de vista da sociedade civil. Estamos no momento de eleição, então a gente está com muitas coisas em transição, assim vamos dizer, com muitos processos em transição, mas uma coisa é certa, a gente precisa muito do apoio, enfim, da sociedade aqui carioca para manter um projeto que é muito importante para essa cidade. E uma das coisas que nós estamos fazendo nesse momento é justamente criar esse fundo comunitário da Maré, que a ideia é que esse fundo possa dar liberdade a gente para fazer os projetos que a gente acredita e atender o maior número de pessoas pela escala que a Maré tem. Então, isso é algo muito importante que
que eu gostaria muito que, enfim, quem pudesse nos ajudar seria importante, assim, e quisesse conhecer também, né? Eliana, obrigada. Foi ótimo o nosso papo, fundamental para as pessoas entenderem esse movimento que é a Redes da Maré e como impacta no festival. Agora a gente vai ouvir uma poesia, um slam de uma mina que é bastante conhecida nas periferias dos movimentos de slam e poesia no Brasil, que é a MC Martina, que ela é cria do Complexo do Alemão, mas agora ela mora na Maré. A gente vai ouvir agora o recado que ela preparou para o festival. Um beijo para todas vocês, muito obrigada e vamos embora, o festival começa agora. Beijo, Eliana, obrigada. Beijo.